Sabe por que BA? Belas Artes, de São Paulo. Segunda faculdade mais promíscua de São Paulo depois da FEFELESH. Já fui convidado pessoalmente para orgia várias vezes. Fui assediado dezenas de vezes, nenhuma delas por uma mulher, todas por caras barbados de 2 metros. Irmão, eu tô falando de um lugar onde a galera fuma maconha dentro da sala, sendo uma faculdade particular. Não é que ela é pública, ela é particular. Eu vi professor repassando droga, eu vi professor chamando para festa, tudo que você imaginar. Eu era um crente lá dentro. Isso daqui é uma reunião que eu comecei a fazer com a minha hoje esposa, na época, amiga, que é a Bruna, que está ali de saia branca, de Réveillon. Essa foi a primeira reunião que a gente fez na faculdade. Nós organizávamos os cultos semestrais na faculdade. Os nossos cultos semestrais, antes da pandemia, juntavam 500 pessoas, dentro da Belas Artes. Sabe por quê? Porque as pessoas têm fome do Evangelho de Cristo Jesus. E a sua ineficiência está custando o encontro das pessoas. A gente tinha uma reunião, isso grita para mim, diz que eu estou precisando. A gente tinha uma reunião, que era uma reunião pequena, mas a nossa reunião pequena juntava 70, 80 pessoas. Na Belas Artes. E o que a gente fazia todo semestre? A gente fazia questão de fazer um evento maior do que a... Tá gravando? De fazer um evento maior do que a Cuba, que era a galera do centro esportivo, o comitê universitário da Belas Artes, que organizava Juca, que organizava jogos. A minha responsabilidade era o nosso evento ser tão grande, tão irado, que o deles parecia uma piada. E sabe o que aconteceu? A reitoria mandou um e-mail para a gente um dia falando: nós queremos oficializar vocês como um grupo estudantil da faculdade. Os alunos que frequentavam o grupo, eles tinham notas melhores, maior comparecimento de sala, menos envolvimento com problemas da diretoria. Eles eram as pessoas que, assim, a gente virou uma hora que quase virou a FEBEM ali, porque tinha qualquer pessoa com problema, o professor falava assim: ó, vai lá na sala tal na quinta-feira, vamos falar com você. Aí chegava só a galera que comia argila. E a gente ia lá e amava as pessoas. Várias vezes a gente fez intervenção de suicídio. Várias vezes a gente foi pegar gente que estava dando PT na ponta dos bares. O ponto é, nós estávamos lá para trabalhar. Fala trabalhar. Você não está abrindo pockets para ter um bom tempo, irmão. Você está abrindo pockets para trabalhar. Dobre da sua cabeça. Isso aqui não é hobby. Faz o favor de não envergonhar o nosso nome na sua universidade. É que é track, não é pregação, então fala o que eu quiser. Aí depois vai ter culto de cura e libertação. E você fala: eu odeio o Nick, me perdoa Deus, você libera perdão pra mim, tá tudo certo. Sabe por quê? Porque eu preciso ter um pouquinho de pungência, guys. Senão, nós vamos continuamente achar que são as hostes espirituais da nossa faculdade. É que existe uma resistência espiritual. Existe! Mas maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então, pelo amor de Deus! Eu vou voltar para a mensagem, mas parece que às vezes vocês gostam de apanhar do capeta, velho. Nossa, ela gosta demais do chão. Cristão sofrendo. É verdade, eu me arrependo. Pô, cristão sofrência, cristão naldo, gosta de ficar estendido no chão, sofrendo. Levanta, bota um cropped, reage. Não bota um cropped, não. Ei, para com isso. Igual a galera queimando livro de bruxaria, vamos queimar cropped lá fora. Além do bailinho, a gente tinha pontos chamados carral dentro das escolas. A gente estava mais ou menos uma época em 15 escolas diferentes. E os carraus eram grandes, eles tinham de 80 a 120 pessoas por carral. Então era gente pra caramba. Qual era o objetivo? O bailinho era uma vez por mês, o carral era toda semana. Então a gente fazia evangelismo de manutenção e evangelismo de impacto.
para puxar as pessoas para a reunião e depois distribuir elas para a igreja. Só que você percebe que tem um funil, que é claro. Se a palavra funil te ofende, para de ser tão espiritual, você tem que ser um pouco pragmático às vezes. A pessoa chega, ela tem um encontro, ela é conectada, na hora que ela está pronta para confessar Jesus, ela vai fazer uma oração de salvação dentro de um altar call, que a gente chama de apelo, e desse apelo nós temos pessoas preparadas de cada igreja para fazer convite para elas congregarem no outro dia na igreja local, porque eu preciso plantá-la numa igreja local, ela não pode ser só um convertido solto por aí. Vocês estão comigo? Então, a segunda maneira são pontos de pregação e reuniões itinerantes. É verdade. Se você faz cosplay, a gente tem cura e libertação aqui na frente. Mentira. Talvez. Deixem aberto. Por que eu preciso te cutucar um pouco? Porque senão eu estou mais respeitando a pessoa do que a minha missão. E eu quero mais fundo ainda, tá? Vou te contar um segredo. Quem é que é cristão, crente que Jesus Cristo te salvou? Amém, né? Quem é que acredita no ID, na grande comissão? Tá bom? Então, vou te contar um negócio. Você nunca vai ser tolerante na sua vida inteira. Você crê numa religião salvífica. Sabe o que isso acredita? Sabe o que significa? Significa que você crê que é sua obrigação moral, por amor ao próximo, pregar para ele. Ah não, é que eu quero respeitar a religião dele. Se você respeita a religião dele, você odeia ele, porque você crê que ele pode queimar no fogo do inferno. E eu não estou falando para perseguir a religião dele, mas quando eu deixo de pregar com o ímpeto de não, é que ele tem outra religião, eu não vou falar da minha, você está sequelado. Você foi cauterizado na natureza da sua fé. É que eu não posso falar de Jesus porque eu preciso respeito. Não, isso não é respeito, isso é ser mané, é ser alienado. Isso quer dizer que eu vou boicotar a reunião de uma pessoa de religião de matriz africana? Não, deixa o cara fazer o que ele quer. Ele é livre para isso. Mas isso não significa que eu não vou estar orando. Isso não significa que eu não vou no final da reunião falar com ele. Isso não significa que eu não vou questionar. Isso não significa que eu não vou apresentar o plano de salvação. Vocês estão comigo? Onde você respeita o indivíduo socialmente, mas não a natureza dele de filho de Deus. Eu respeito a sua cidadania, mas não sua condição caída que precisa ser regenerada. Então seja um bom cidadão que vai queimar no inferno. E eu preciso que você tenha um pouquinho de pungência de quando você entra na porta da sua faculdade, você não está vendo apenas pessoas que são alvos da graça de Deus. Você está vendo pessoas que quando não são acertadas pela graça de Deus, vai queimar no inferno, vai queimar no inferno, vai queimar no inferno, vai queimar no inferno. A atendente que te atende, vai queimar no inferno. O professor que leciona para você, vai queimar no inferno. A gente não pode estar num evangelho que ele é tão Barney, que é tão venha como você está, eu amo você, você me ama, somos uma família feliz. Ah, o time roxo tem o Barney comigo. Mas é o time de vocês que é o Barney, não o evangelho, não é? Gente, isso aqui é um grupo de universitários, a interpretação de texto é básica. Me salvei, obrigado. Mas sabe por que eu falo evangelho do Barney? Esquece o time roxo! Por que eu falo evangelho do Barney? Porque aquele negócio de cara, sabe, só vem como você tá. E tá tudo bem, fica uns 2 anos por aqui pecando. Pô, sabe, tipo, é o seu processo. Aí, mano, eu conheço uns cristãos que tá lá, cristã aquariana. Aquário também é um time azul. E mais difícil do que abordar, fala conectar. Então você aborda a pessoa. Se você é extrovertido, você não tem problema nenhum com isso. Chega, fala cachorro. Aí você faz o quê?
Você conecta. E é exatamente no ponto da conexão que a gente tem que entender a natureza do porquê a gente evangeliza de maneira sobrenatural. Quero que você vá para Mateus no capítulo 4 comigo. Vocês estão comigo? Está sendo útil para você até agora? Eu estou me divertindo muito, então se não estiver sendo útil para você, está tudo bem para mim. Mentira! Mateus capítulo 4, verso 23, 24. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentas epiléticas e paralíticos, e ele os curou. Repete comigo: e a sua fama correu por toda a Síria. O que Jesus fazia é que você vai perceber que sempre tinha uma sinergia entre o mover sobrenatural e a pregação do evangelho. Então Jesus chegava no lugar, e a maioria das vezes você vai perceber que o texto mostra que ele começava a operar sinais e maravilhas, e depois ele começava a pregar. Por quê? Por quê? Porque o profético, o sobrenatural, ele conecta, ele atrai. Então, várias vezes que a gente fazia nos evangelismos de escola, era começar a caçar enfermo. Era pegar a pessoa que estava doente. E naquela escola que eu mostrei para vocês, aquilo ali é uma escola chamada COC. É o COC lá da Vila Yara, na zona oeste de São Paulo. Tanto esse, quanto um outro colégio, que muitos de vocês vão conhecer, que é o Mackenzie, o Colégio Mackenzie de Alphaville, era um colégio que todos os pontos que a gente tinha de reunião começaram com um mover sobrenatural de cura. Em específico, o de Alphaville, que era o Mackenzie, que é uma história engraçada, que depois eu fui proibido de voltar lá. A gente foi lá para pregar, foi ter um culto deles, que eles tinham um culto geral. Teve um mover muito forte do Espírito, vários adolescentes tiveram um encontro com Jesus e confessaram Jesus com a sua boca. E eu fiquei por lá, porque minha carona era um dos alunos, então eu precisava esperar umas 2 horas para eles saírem. E eu fiquei esperando. E eles tinham vários recreios, porque as turmas não tiravam recreio no mesmo horário. Então era tipo turma 1 e 2 tirava na hora e 2, então ia variando. Uma das pessoas que ficou por lá tinha acabado de ouvir a pregação e eu tinha contado um testemunho de cura. E aí veio esse menino para mim e falou assim: ó, eu não acredito em oração com cura, eu acho que é mentira. Aí eu fiquei tipo, tá. Aí ele: se eu trouxer alguém aqui agora, você consegue orar? Aí eu: sim. Só que eu não percebi a maldade na cabeça daquele adolescente. O adolescente, ele já tinha sabe a palavra de Provérbios que falam as mãos que maquinam o mal? Era ele. Ele veio na pura vigarice. Você ora por cura? Ora. Se eu trouxer alguém aqui, você ora? Ora. Então tá. E faço. Dá 3 minutos, ele me volta com um moleque com a perna inteira imobilizada, parecendo um Megazord, andando assim, ó. Bota o moleque para sentar na minha frente e faz assim, ó. Tá bom? Conversei com o menino, se eu não me engano, o menino era Lucas, e ele tinha rompido todos os ligamentos da perna dele. Boleiro, né, pai? Joga muito. E basicamente a história é longa, mas ele tinha rompido várias vezes. Dessa vez rompeu mesmo, ele não conseguia nem colocar o pé no chão. Ele não tinha muita esperança, ele tinha que fazer uma cirurgia completa de reconstrução aqui. Aí ele botou o pé. Ele falou assim: ó, posso orar com você? Sim. Você tem fé que você consegue ser curado? E o moleque, ele estava olhando para a perna dele, ele levantou com os olhos marejados. Mas sabe quando a pessoa te olha e você vê fogo nos olhos? Ele falou assim: ó, se você orar, você vai.
a cena mais maverick possível. Se me botasse num jato ali, eu fazia aquela missão, subir a montanha quando dava rasante. Cara, eu fui tão cheio de fé pela fé do menino, começamos a orar. Impomos as mãos, a gente chorou, botou ele para testar. Na hora que ele encosta o pé no chão, ele faz assim, ó. Aí, o que foi? Eu estou sentindo. Você está sentindo o seu pé? Eu estou sentindo o meu pé. Você tem coragem de tirar a bota? Aí, tem. Ele começa a tirar e desenfaixar. A gente faz uma segunda oração. Eu dou a mão para ele. Eu dou para ele e eu começo a andar. Sabe o que acontece? Ele não satisfeito em andar, ele começa a ir mais rápido que eu. E ele começa a me puxar. E ele começa a disparar correndo. O nome só que nessa hora, irmão, da mesma maneira que você saiu olhando ele correndo, todo mundo olhou. Só que todo mundo sabia que ele era um cara com a autoestima. Então, começou um negócio de tipo assim. Calma. Deu tipo 12 segundos, começou a vir gente saindo de cima do teto, de trás do arbusto. Tinha um cara sentado no meu ombro, eu nem vi ele chegando. Eu não tinha gente em todo metro quadrado. Eu tô cercado de um monte de adolescente assim, ó. Falando, e eu assim, ó. E nessa hora mudou uma fila de cura. Porque todo mundo viu, a maioria viu o moleque me desafiar. Só que na hora que o rapaz foi curado, o adolescente, que tem 4 neurônios e meio, ele olhou e, oxi, funciona. Aí o que ele fez? Vou achar um enferminho. E aí começou a caridade. Não era uma fila, era uma fila de duplas. Oi, Nick, esse aqui é meu mano. Oi, Nick, esse aqui é meu enfermo. E beleza, a gente ficou. Só que nisso começa a parte linda de quando você dá espaço para o Espírito Santo se mover. Porque enquanto as pessoas estavam vendo as curas sobrenaturais acontecerem, o que começou a acontecer dentro delas? Elas começaram a ser convencidas. Então, o adolescente que estava na filinha, trazendo o manto dele, ou que estava assistindo, você viu eles começarem a chorar sozinhos. E alguma coisa no espírito deles fez assim, ó. As escamas nos olhos caindo e a ficha deles caindo. Isso aqui é real. E nesse momento, tipo, você via ele fazendo backtrack. Nossa, pequei demais. Então você via que tinha um genuíno arrependimento do pecado. Era tipo assim, caraca, se isso aqui é de verdade. Sou o próximo. E aí começou uma outra fila. E a outra fila era o quê? Oração para arrependimento e salvação. Você está entendendo onde eu quero chegar? Foi uma escola inteira profundamente marcada numa medida que o nosso trabalho de reunião. E sabe o que é o mais louco? É que tudo isso aconteceu, eu tinha acabado de pregar. A minha melhor mensagem não é paga para aquilo que o Espírito Santo faz em 30 segundos. A melhor revelação que eu tenho no meu bolso, ela não é paga para o convencimento que vem de
direto do Espírito. Porque não é por homens nem por filosofias, é pelo Espírito de Deus. O que a sua faculdade precisa não é sua capacidade teológica. O que sua faculdade precisa não é sua capacidade apologética. O que sua faculdade precisa não é o quão descolado você é, mas o quão ungido você precisa ser. E dentro disso, eu olhando para aquela cena, eu falei assim, cara, primeiro, obrigado Deus, não estou entendendo nada do que está acontecendo. Eu estava tipo a Nazaré, fazendo conta de matemática. Mano, o que está acontecendo? E o resumo da história é a gente ficou orando por 2 horas, interrupção da galera. Algumas pessoas começaram a gravar, e aquela ali começou a explodir no Instagram, no Snapchat, no grupo de WhatsApp. Alguns pastores presbiterianos viram e fizeram um comitê para proibir a gente de voltar. E a gente tinha um culto do bailinho naquela escola, ela foi proibida. Tudo isso de uma maneira muito mais soft do que eu estou falando. Ninguém chegou e falou assim, vocês estão proibidos. Claro que não. A agenda a gente vai ter que ver direito. E beleza. Eu sabia que aquilo que o Espírito Santo tinha feito ali foi. E cara, eram alguns adolescentes. Não era 2.000 adolescentes, não, mano. Era a galera que estava naquele recreio. Mas essa é uma experiência que é o que a Bíblia fala, de você ser um escravo de orelha furada, de você ser alguém que é circuncidado no coração. E eu preciso que você entenda uma coisa, gente. A Bíblia, ela valoriza o termo circuncisão, porque circuncisão é uma marca visível que não pode ser removida. Quando alguém é circuncidado no corpo, ela nunca perde a marca. Quando você é circuncidado no coração, aquilo ali nunca mais vai embora. E mais precioso do que o meu conforto moral é que eu sei que aqueles poucos adolescentes, eles foram circuncidados no coração. E aquilo que eles viram naquela tarde nunca vai deixar os olhos deles, nunca vai deixar a mente deles. Eles foram marcados numa proporção que meu melhor discurso não poderia, mas que toda vez que ele estiver longe da presença, ele lembra da marca de ferro quente que ele tem dentro dele. E sabe o que acontece? É o cara que nunca vai pecar com gosto. O cara sempre peca assim, ó. Porque ele é circuncidado. Vocês estão comigo? Você não tem responsabilidade sobre a salvação individual, mas eu peço com muito carinho que pelo menos tenha ferro e brasa no seu pocket para marcar as pessoas que passaram. Vocês estão comigo ainda? E existe uma dinâmica aqui, que se você está notando, é a de navegar, e é onde você distingue do Espírito Santo entrar em cena e ele não entrar. Se você parar para pensar, toda essa história tem uma única janela. Um moleque bobo querendo me desafiar. Seu amarelo, eu tento desconversar ele, toda aquela escola é marcada. Mas na hora que ele bateu de frente, tinha uma janela ali. Eu falei, manda, vem. Constantemente, toda vez que você abre um pocket, tem uma janela se abrindo. Toda vez que você está passeando no campus, tem uma janela se abrindo. E é por isso que o evangelismo sobrenatural não é sobre você ficar jogando baldes d'água, mas é você saber arremessar a bola no lugar certo. É quando passa, você sabe o que eu estou falando? É quando passa aquela pessoa que você bate o gesso e o Espírito dentro de você faz igual João Batista quando vê Jesus. Você sabe o que acontece, né? Quando João Batista vê Jesus, ele dá um 360 na barriga da mãe. Porque a palavra fala que ele ficou se revirando. Se ele ficou se revirando, ele estava dando 360. Então, pelo menos um moinho de vento, de breakdance, ele estava fazendo. Sabe quando você passa e o Espírito Santo ele faz assim, ó. Esse é você, tá? O Espírito Santo faz assim, ó. Pode sentar. E você sente aquele negócio. E sabe o que você faz? Na minha cabeça. Já teve essa sensação? Já parou para perceber que você fica lembrando dessa cena pelas próximas 2 horas contínuas? Porque o Espírito Santo é bom, mas não é bobo, né?
Então ele fica assim, ó. Você está sentado na sala de aula, aí imagina a sua cabeça, você. E o Espírito Santo com uma camiseta de time e uma corneta. Olê, 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 olê. E a gente é tão tapado que a gente está assim. Não, coisa da minha cabeça. Aí você volta para o Espírito Santo, ele está com um trombone e um bumbo no pé, assim. E você, não, nada a ver. Vocês estão comigo? Isso é a janela de oportunidade, faz assim, ó. Faz assim. Sabe o que precisa para o seu grupo de pockets passar de 10 para 30 pessoas? Cara, às vezes eu vou romper o seu pockets inteiro precisa, para quando entrar uma pessoa ali que está enferma e ela tem uma cura sobrenatural. Às vezes o romper inteiro que precisa é você estar passando ali, o Espírito Santo dá uma palavra de conhecimento, você só puxar o CPF 4, 5, 6, 6, 8. Ainda fala quanto ela deve no Nubank. Vocês estão comigo? Sabe que uma das histórias mais lindas de janela de oportunidade para mim? A da mulher samaritana. Jesus chega no poço. Oi, tudo bem, pá? Rio de água viva, pra lá. E a mulher está tipo, vocês judeus, fala que não pode adorar aqui na nossa montanha, só não tem. Ela tá literalmente brigando com Jesus. E Jesus na frente dela falando, Cristo, eu. Só que chega uma hora que a conversa inteira muda. Quando Jesus faz o quê? Ele entra na janela e fala assim, chama o seu marido. É uma frase. É uma frase. Chama o seu marido. Não tem. Exatamente. Disse bem. Porque o que você tem hoje não é seu marido. E nem os outros 5 que você tem. Naquele momento Jesus ganhou uma cidade. Porque Jesus entrou numa janela de oportunidades que surgiu na frente com uma pessoa. O romper do seu campo está a uma pessoa de distância. Às vezes o romper do seu campo está a uma pessoa de distância. E é por isso que quando a gente fala de evangelismo de impacto sobrenatural, é porque eu não preciso depender da minha capacidade, eu preciso depender do Espírito Santo de Deus. Vocês estão comigo até agora? Está sendo bom? É que muitos de vocês vão usar desculpas de Nick, mas como é que eu acho a janela? Eu dei o exemplo para mostrar que você já consegue ver. Pelo menos metade de vocês acham uma janela fácil. Você acha, o Espírito Santo te fala, você ouve, você não é bobo? A pergunta é, por que você não atravessa? Por que você não atravessa? Vocês estão comigo? Por que você não atravessa? Repete comigo. Medo. 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 É que na hora que abre a janela vem um. Sabe qual é o maior inimigo da sua universidade? Seu medo. Eu quero que você vá para Atos no capítulo 3 comigo. Atos no capítulo 3. Esse homem estava naquela porta há 1000 anos. Só que agora eu vou te falar um negócio que você não pensou. Que essa revelação é boa. Eu nem comprei, é minha. Quando você para pensar, quem que estava naquele momento era Pedro e João, certo? Pedro e João eram judeus, sim ou não? Sendo judeus, frequentavam o templo, sim ou não? Sendo judeus que frequentavam o templo, passavam na porta formosa, sim ou não? Se esse homem é coxo de nascença, e está lá desde a nascença, está lá há pouco ou muito tempo, então João e Pedro já viram ele várias vezes. Não
coxo hoje na sua universidade. Você vê ele todo dia que você vai para o campus, mas depois do merge você vai começar a entender. Porque na hora que eles batem o olho ali, ele não vê mais um coxo. E ele fala assim, ó, me dá uma esmola. Porque nem o coxo sabe o que ele precisa. Cara, eu preciso de um conselho. As pessoas pedem o que elas não precisam para você. Só que quando você não tem maturidade, você está entregando aquilo que elas também não precisam. Quando alguém te pede um conselho, ela não precisa de um conselho. Quando alguém te pede uma palavra amiga, ela não precisa de uma palavra amiga. Até quando ela te pede uma oração, ela não precisa de oração. O que difere você de ser cheio do Espírito é você conseguir olhar a janela se escancarando na sua frente e responder: aquilo que você está me pedindo eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Esse conselho que você está me pedindo eu não tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Talvez essa ajuda que você precisa no trabalho eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Irmão, tem janelas se escancarando na sua frente, você só não percebeu porque elas estão disfarçadas de coxo. Sabe aquela pessoa que você foge dela por causa do problema? Sabe aquela pessoa que ela parece estranha? Sabe aquela pessoa que você não se deu bem? Sabe aquela pessoa que você vê sentada no bar todas as vezes que você vai para a sua faculdade de quarta-feira à noite, ela senta no mesmo lugar? Essa pessoa precisa que os seus olhos espirituais se abram, para que você não veja aquilo que está na sua frente, mas você veja aquilo que Jesus estava vendo. E quando eles falam isso, verso 8: e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando, fala saltando, louvando, fala louvando, a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por aquilo que lhe acontecera. As pessoas sabem que é o coxo na mesma medida que você, e é por isso que na hora que o coxo sair andando, a sua faculdade inteira vai saber que Deus também está ali. Nick, eu não estou te entendendo, então agora você vai me entender. Sabe quem é minha esposa, a Bruna? Bruna, ela por muito tempo foi vice-presidente da Cuba. Meu amorzinho por muito tempo organizava a Juca, virava a garrafa de tequila na boca da galera. Ela era a pessoa que passava pelas salas chamando a galera para ir para as festas, e todos os professores conheciam ela. Então quando ela batia na porta, deixava ela entrar, porque ela ia entrar e escrever no canto do quadro qual era o evento, qual era a data e onde a pessoa se inscrevia, com quem ela falava. Sabe quem a Bru era? Sabe quem a Bru era? Fala coxo. Você está tentando olhar para a coisa física, quando às vezes são coisas na alma e no espírito. Ela era a pessoa que fazia todo mundo ir para a festa. Todo mundo sabia quem ela era. Todo mundo estava acostumado com ela andar mancando por aí, porque para eles mancar era normal. Só que quando ela teve um encontro com Jesus, ela voltou a bater nas portas de todas as salas. E sabe para quê? Para fazer um convite. Mas na hora que ela começava a escrever no quadro, não era mais a data de um jogo. Lá estava escrito o nome de uma célula, o horário e o lugar. Só que na hora que eles começaram a entender, eles começaram a perceber que o coxo estava andando. Eles começaram a perceber que a menina que um dia fazia as festas, a menina que era quem puxava a galera para o problema, virou do nada salva-vidas de resgate. E na hora que todo mundo começou a cair na ficha, o grupo encheu. Sabe por quê, irmão? Porque o salão inteiro vai abaixo quando o coxo andar. A faculdade inteira vai ver. Todo mundo vai se espantar. E quem não colar no seu grupo vai estar sabendo, pelo menos. Porque é isso que Deus faz quando você abre os seus olhos. Eu vou repetir isso mais uma vez, para na semana que vem eu ter fé
de que você está cheio do espírito de ousadia. Você precisa de uma pessoa para romper do seu campus. Uma pessoa para romper do seu campus. Uma pessoa para romper do seu campus. Você não precisa juntar 10, você precisa achar uma pessoa. E quando você vai para o próximo versículo, vocês estão comigo? Fala bem. É isso que acontece quando você liberar o sobrenatural na sua faculdade. O povo inteiro vem. Nick, não consigo fazer crescer. No seu braço não. Na sua capacidade de planilhar nunca. Na sua capacidade de fazer bolo de fubá com cobertura de chocolate nunca. Até porque, né, universidade, se conseguir fazer um desse, é mais milagre ainda. Mais fácil fazer fila de cura. Mas na hora que o sobrenatural ele irromper na sala do seu campus, você vai começar a ver tanta gente, você tem que pedir para ficar do lado de fora. E eu quero aqui com vocês que sejam alinhados agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós ordenamos agora, o sistema ósseo seja completamente alinhado. Em nome de Jesus. Se ajeita na cadeira e estica. Senhor, nós somos fiéis naquilo que o Senhor nos ordena. Nós cremos naquilo que é fiel para começar e fiel para concluir. Nós ordenamos agora que a diferença seja completamente restaurada. Músculos voltem ao lugar. Nós oramos agora em nome de Jesus. Na direita, cresça agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se ajeita. Passou a ponta. Não? Passou. Por uma última vez. Quero que essa aqui passe essa. Jesus, nós oramos agora. Cura sobrenatural. Nós oramos agora, Jesus. Cura sobrenatural sobre a perna do João. Ossos sejam completamente alinhados. Ossos sejam completamente curados agora em nome de Jesus. Perna direita nós te ordenamos. Cresça, costas sejam alinhadas. Músculos sejam alinhados agora em nome de Jesus. Abaixa as duas. Você quer ficar mais alto ou mais baixo? Senhor, nós oramos agora pela Clara. Nós damos ordem em músculos e ossos crescem. Em nome de Jesus. Nós ordenamos agora que o desvio na coluna seja ajeitado agora em nome de Jesus. Nós oramos que as dores sejam encerradas agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós ordenamos nossos músculos voltem ao lugar e ossos voltem ao lugar. Enfermidade nós te repreendemos agora. Nós ordenamos alinhamento nos ossos. Em nome de Jesus. Em nome